Boa tarde a todos. É com alegria no coração que me junto a vós nessa bela tarde de outono, uma tarde linda, uma tarde com o sol que nos aquece e nos ilumina. Para a tarde de hoje, eu trouxe o tema Educar, um ato de amor. E, tendo em consideração que a relação entre amor e educação intrínseca é indissociável. Ou seja, eu não consigo, dentro desse aspecto da educação, agora aqui eu vou trabalhar com amor. Não, nesta parte já não consigo. É mesmo indissociável essa ideia. Precisamos ter o amor presente dentro desse processo de educação. E como o processo de educação é algo tão vasto, tão amplo, para a tarde de hoje, para a nossa reflexão, eu resolvi trazer o enfoque com base no comentário que Kardec faz à questão 685 do Livro dos Espíritos, quando ele afirma que educar é a arte de formar os caracteres. Aqui incute hábitos, pois a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Então, para a tarde de hoje, vai ser este o enfoque que eu vou vos trazer. E, mais uma vez, me reportando ao amor, trago a citação de Pestalozzi de que o amor é o eterno fundamento da educação. Ou seja, é a base fundamental. Não dá para se pensar em educação dissociado do amor. E quem foi Pestalozzi? Pestalozzi foi um educador e que trouxe um grande contributo à educação, até mesmo referenciado até mesmo nos dias de hoje. Para ele, a educação era um desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do ser, a inteligência, o sentimento e a vontade. Acrescentando também, eu trago a informação de que, para Pestalozzi, só o amor tinha a força salvadora, capaz de levar o homem à plena realização moral, princípio da educação integral, isto é, não limitada à absorção de informações. Para Pestalozzi, o processo educativo deveria englobar 3 dimensões humanas, identificadas como cabeça, mão e coração. O objetivo final do aprendizado deveria ser uma formação também tripla, ou seja, intelectual, física e moral. Então, já nós conseguimos observar, que ele via a questão da educação de uma forma muito ampla e não só restrita à transmissão de conhecimento. Temos aqui Allan Kardec. Allan Kardec, que foi um aluno e esteve diretamente com Pestalozzi. Foi um aluno de Pestalozzi, esteve com ele, foi educado por Pestalozzi no período dos seus 8 aos 18 anos de idade, quando também se formou um educador. E sobre, não Allan Kardec, mas eu vou fazer referência ao Rivail, Léon Hippolyte Rivail, porque ainda nesta época era este o nome que ele utilizava. O codinome Allan Kardec foi adotado a posteriori e, mais alguns minutos, eu vou fazer também referência a isso. Hippolyte Léon Denisard Rivail foi aluno de Pestalozzi, tendo estudado na Suíça dos 10 até a sua formação como professor, o que eu fiz referência anteriormente, aos 18 anos. O professor Rivail introduziu o método pestalozziano de ensino na França, tendo fundado e dirigido o Instituto Rivail, a Escola de Ensino Fundamental de 1826 a 1834. Rivail
um homem culto, estudioso das ciências e, ao mesmo tempo, simples e de grande afetividade. Faz a seguinte referência na questão, comentário da questão 917. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Mais uma vez, observando que, para estes dois senhores, né, Pestalozzi e Rivaio, a questão do amor estava sempre presente, né, no seu modo de trabalhar, no seu modo de difundir a educação. E, em obras póstumas, eu também trago uma citação, agora já Allan Kardec, de que será pela educação, mais ainda que pela instrução, que se transformará a humanidade. Aproveitando que nós comemoramos 216 anos do nascimento do Léon Rivail, eu trago uma poesia feita por Merlânio Maia, que é um poeta espírita brasileiro, residente no Nordeste. Ele faz uma referência ao Allan Kardec. Eu gostava de fazer só uma referência para que a compreensão seja melhor. Ele faz referência a vero, que quer dizer verdadeiro. Gestar, que era nos transportar para. Quando ele fala sobre o heroísmo de Kardec, eu compreendo que seja o impulso, né, que levou a praticar um ato tão extraordinário que foi codificar a doutrina espírita. O codinome é um nome ou uma designação que esconde o seu próprio nome. E o pseudônimo Allan Kardec era o nome que teve numa encarnação entre os sacerdotes druidas das Gálias, no tempo de Júlio César, segundo revelação dos Espíritos, e que Rivail adotou nas obras da codificação. Feita esse parênteses para facilitar a compreensão, vamos então à poesia de Merlânio Maia, Parabéns, Allan Kardec. 1804, mês de outubro, dia 3, em Lyon a luz se fez. Com todo o seu esplendor veio Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, e serviu ao vero Consolador. Um gênio com G maiúsculo, foi pedagogo francês que no seu pensar nos fez gestar o infinito amor. Pesquisou, questionou, viveu com tanto heroísmo que nos trouxe o espiritismo, o vero Consolador. Não foi um dos Bonapartes, não foi um rei, um general. Da sua obra magistral não quis sequer ser o autor e se codinomeou com o nome do seu passado. É de Deus o Filho amado, pois trouxe o Consolador. Trouxe a doutrina da luz, que ampara, ajuda, consola toda dor que ao mundo assola. Mostrou das leis todo o leque na humildade este gigante. Foi bom senso e foi amor. Foi da terra um benfeitor. Parabéns, Allan Kardec. Merlânio Maia. E, retomando a questão da educação, no livro E a Família Como Vai? Eu encontrei a seguinte citação. Já de início, eu chamo a atenção de que Deus empresta o seu filho, né? Então, aquele ser, né, que está aqui comigo nessa encarnação e que agora é meu filho, né, eu estou zelando, estou cuidando dele, mas ele é filho do nosso Pai, é filho Deus, que nos emprestou, nos concedeu, né, e que traz para nós
a responsabilidade de educar, de orientar, de incutir valores e ser mais um contributo nesta jornada, nesta encarnação, para que ele realmente consiga, rumo à evolução, adquirir valores, não é? E vir trazendo tudo de bom de que realmente nós poderemos almejar para aquele nosso próximo. Essa questão também não está só intrínseca ao transmitir conhecimento, faz também referência à parte moral e à parte sentimental. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, faz a referência de que a criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente que lhe dá forma e conteúdo. Então, é uma comparação que eu achei interessante, né? Porque nós verificamos na imagem, né, todo aquele trabalho que o olheiro, né, de uma forma muito paciente, não é, e contínua, vai dando forma, vai transportando aquilo que sabe ou aquilo que buscou, que pesquisou, e vai moldando. Mas eu falei agora, né, numa questão do moldar, que muitas das vezes é confundida com manipular. E a diferença em que eu consigo contemplar é que moldar, né, nós estamos tentando transmitir, tal como o olheiro, uma forma, não é? Aparando arestas, né, demonstrando o certo e o errado. Já quando é a questão do manipular, existe a presença da pressão, né? Manipula-se com pressão e muitas das vezes para que aquilo seja feito de maneira que venha ao encontro aquilo que eu quero e aquilo que eu acredito. Enquanto que no moldar eu até estou transparecendo, né? Estou informando algo que, sim, eu julgo que é importante, né? Aquele meu filho, meu sobrinho, aquele meu próximo, meu vizinho, né? Porque a questão de transmissão da educação não é só de pai para filho, não é? A grande diferença entre o moldar e o manipular também vem da intenção daquele que está transmitindo. Pois, muito mais que meras palavras, o que educa é o exemplo. Né? Quantos de nós já não verificamos ou já ouvimos, né, uma citação igual ou muito parecida como essa? Já que crianças ou adultos aprendemos melhor quando colocamos a teoria em prática e praticamos melhor quando temos um modelo bem claro em que possamos nos espelhar. E está aí uma forma, não é, que muitos de nós, quando pensamos em educação, de transmitir conhecimento, valores, num primeiro momento acreditamos que é só para aqueles, não é, profissionais da educação, aqueles que realmente estudaram e têm toda a formação acadêmica para aquilo. Mas nós também, não é, enquanto ser humano, também temos a nossa capacidade e o nosso dever, inclusive, de contribuir para esse processo da educação. Quando nós, através dos nossos exemplos, né, das nossas palavras, das nossas partilhas, também estamos educando e estamos também sempre lembrando que, com o amor presente e envolvido nesse processo, tudo se torna muito mais fácil e muito mais tranquilo na forma de transmitir. No livro Vereda Familiar, temos aqui quase que como um puxão de orelha, não é? Um lembrete, porque temos que levar em consideração que o Senhor conta com você, conta conosco, de modo particular, porque quando você decidir-se a educar e amar,
instruir e orientar com firmeza e disposição, o mundo mudar-se-á para melhor, assimilará a luz que jorra do infinito por meio da sua atuação. Olha só que lembrete importante, né, que cada um de nós está recebendo, porque nós fazemos parte de todo esse processo de educação, de instrução, porque não só damos a educação nos exemplos, mas também vamos buscar, seja na escola, seja mesmo com a educação religiosa, a contribuir para que aquele ser, né, venha realmente a receber as informações necessárias, porque está em processo ainda de formação, não é? Está em processo ainda de receber informações para ir adquirindo e ir compondo a sua personalidade. Este senhor de nome Jacques Delors foi o autor e o organizador do relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, e que se exploram os 4 pilares da educação. Vejamos que pilares são esses. Eu vos apresento os 4 pilares, não é? Os 4 princípios, que seria o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Vou agora, então, fazer de uma forma sucinta alguns comentários, né, de acordo com esse relatório, a respeito de cada um desses pilares. Com relação ao aprender a conhecer, né, é onde nós temos o prazer de conhecer, né, está fundamentado nisso, de descobrir, de experienciar, de aprender, para nos beneficiarmos das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida. O aprender a fazer e o aprender a conhecer estão muito ligados um ao outro. Ou seja, aprendendo a conhecer, né, vai me dar ensejo a experimentar, a partir para a ação, a fazer. Aprender a conviver. E aí eu até gostava de chamar um pouco mais de atenção, porque é uma questão tão difícil, muitas das vezes, né, a questão da convivência, né, de aceitar o outro, de respeitar o outro. Muitas das vezes sentimos dificuldade com esse aspecto. E esses 4 pilares, né, não traz assim uma receita mágica, né, mas ela realmente faz sobre alguns aspectos, que seria, no caso, a descoberta progressiva do outro, pois o desconhecido é a grande fonte dos preconceitos. O homem tende a temer o desconhecido e a aceitar o semelhante. Temer e, muitas das vezes, rejeitar. A participação em projetos comuns, que surge como veículo na diluição de atritos e na descoberta de pontos comuns. Desta maneira, a hostilidade vai dar lugar a um espírito colaborativo. E nos dias de hoje nós vemos que, e já trazendo para a educação tradicional, nas escolas, o quanto isso é trabalhado, não é, já desde de pequenos, né, da importância do respeito ao outro e, essencialmente, ao respeito ao, entre aspas, diferente. Não é? Seja por etnia, seja por opção religiosa, etc., condição social, etc., etc., etc. E o aprender a ser.
onde a educação de valores e atitudes já não está direcionada para a vida em sociedade, mas concretamente direcionada para o desenvolvimento individual, né, com cada um de nós. Nós podemos encontrar o princípio do aprender a conhecer na citação: conhecereis a verdade e ela vos libertará, né, onde nós tomamos conhecimento. Aprender a fazer, né? Lembremos da parábola do bom samaritano. Faze isso e viverás. Aprender a conviver. Fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. E com relação ao aprender a ser, sede perfeitos, direcionados a cada um de nós. Bezerra de Menezes nos faz uma referência de que, nas bases de todo o programa educativo, o amor é a pedra angular principal. Jesus é o mestre por excelência. Ofereceu-se-nos por amor. Ensinou até o último instante. Temos na figura de Jesus, né, o nosso maior pedagogo, aquele em que ensinou, né, e que esse ensino está presente até os dias de hoje, né? Fazemos referências e não só ensinou com palavras, mas essencialmente com o seu exemplo. E aqui, como faz referência a Bezerra, até mesmo nos seus últimos momentos, né, enquanto encarnado, também trouxe ensinamentos, tal como a resignação, o tranquilizar, não é, aqueles que estavam próximos de si. Teve uma postura em que realmente só traduzia o amor. E trago agora uma referência a Rubem Alves, né, que ele é um pedagogo brasileiro, muito também atuante dentro do processo educativo, e que ele nos dá uma ideia de educação muito interessante, né, trazendo um pouquinho aquela referência das escolas, das crianças, mas um olhar totalmente diferente daquele que nós tradicionalmente temos. E ele diz assim: se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem que vir antes. Na visão de Rubem Alves, né, o envolvimento, né, nesse exemplo que ele trouxe, o envolver pela beleza, pela sonoridade e despertar, não é, a curiosidade da criança, tornaria muito mais benéfico e muito mais producente o ensino, por exemplo, da música. Talvez muito diferente, com melhores resultados do que trazê-los, né, para uma sala, sentá-los e projetar uma partitura, por exemplo, e fazer as referências, etc., etc. Ou seja, ele quer muito mais que a transmissão do conteúdo, que é importante, mas antes quer envolver as crianças, não é, num processo de, mais uma vez, o amor presente. Ele ainda afirma que
Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. De que adianta, né, haver a transmissão, né, de tanto conteúdo, né, de conhecimentos e etc., etc., importante, diga-se de passagem. Mas se não começarmos a verificar também a necessidade de educar, de trazer, né, para, já, se possível, já desde pequenos, né, desde crianças, a presença do amor, a presença do respeito ao próximo, a necessidade de ouvir-se, porque, trazendo uma referência a um psicoterapeuta, também brasileiro, peço desculpa, esqueci, agora é o nome dele. E nós podemos fazer isso de uma maneira tão simples e que talvez muitos de nós até façamos e ainda não tenhamos dado por isso. Ele cita o exemplo de quanto é importante deixarmos, por exemplo, um bilhetinho, não é? Filho, desejo que o seu jogo, né, seu treino de basquete seja muito bom. Ou então, nos dias de hoje, né, com a possibilidade das redes sociais, seja por SMS ou uma mensagem no WhatsApp, não importa. O mais importante aqui é estarmos presentes de alguma maneira, tendo em vista o nosso compromisso de ter que sair de manhã e só voltar ao fim do dia. Mas eu estou presente e o meu filho vai ficar tão contente, não é? De ver que, de repente, para uma filha encorajar alguma prova, por exemplo, de matemática que vai fazer, que achar que realmente seja importante. E eu até me fez lembrar algo que passou comigo ainda na minha fase aí dos 11, 12 anos, em que eu tinha grande dificuldade em matemática, e minha mãe não me deixava os bilhetinhos, mas quando sabia que tinha assim, aquelas provas finais de bimestres, etc., telefonava, não é, para saber mais tarde como é que tinha corrido, porque ela também acho que também já estava envolvida nesse processo e ficava um pouco ansiosa e preocupada. Então, não é só a questão do bilhete, isso pode aparecer das mais diversas maneiras, não é? Mas o grande importante é que nós possamos, né, estar depositando, né, no coraçãozinho dessas crianças, né, afeto, amor. Isso vai ajudar na autoestima. Mas se, de repente, aquela criança retorna do jogo de basquete, por exemplo, ao fim do dia, irritado, irado, porque o Joãozinho impediu, perdeu tantas cestas, porque ele é muito burro, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Olha que grande oportunidade para nós, não é, que estamos ali. Vem cá, meu filho, vamos nos sentar, conte melhor. Não, mas acha que ele é realmente burro? Será que ele fez isso porque ele realmente queria? Vocês fazem uma equipa, todos estão ali para trabalharem juntos por um único objetivo, não é? Se ele poderia não estar num dia muito bem, e nem sempre os jogos nós estamos para vencer. Existem as derrotas. Ou seja, numa pequena conversa, numa situação, num exemplo muito prático e simples que eu trago, nós já vamos estar atuando como educadores e como contribuintes de uma ação de depositar amor, incutir valores. E nem damos conta disso. Pensamos muitas das vezes que a questão da educação é aquele que está a lecionar, e etc. Mas não, é sim, mas nós também, todos nós estamos envolvidos neste processo de educação. E, essencialmente, educar com amor. Esta é a Mafaldinha, né? É uma boneca da banda desenhada e ela traz algumas frases, né, que realmente nos faz pensar.
A Mafaldinha diz que é mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber, mas para educar, você precisa ser. Para, de repente, ensinar ou transmitir conhecimento, desde que eu, até mesmo não sendo um educador, né, e quantos pais aqui, os trabalhos de casa que os filhos fazem, não é? Muitas das vezes temos que rever, não é, aquelas frações. Olha que a matemática é tanta coisa, faz tanta coisa na minha cabeça, eu só penso na coisa da matemática. Mas, por exemplo, as questões das frações, não é? Que para alguns já é difícil. Quantas das vezes nós, ou para corrigirmos o exercício, ou até para explicar, temos que ler e já conseguimos passar, já conseguimos ensinar. Mas agora, se aquele exemplo daquela mãe que estava conversando com o filho sobre aquele jogo de basquete, se ela é realmente uma pessoa extremamente arrogante, não é? Vai ser difícil ela educar o seu filho de que precisa respeitar o Joãozinho, né? O procedimento que ele teve, ou que, de repente, não atribuir somente a ele a responsabilidade pela perda daquele jogo. Então, é muito mais, para que educar, né, realmente nós precisamos ser, né, precisamos estar dentro daquela situação. Quem educa com amor, educa para sempre. E me faz aqui, tenho a certeza que cada um dos senhores vai ter um exemplo, né, para trazer do quanto aqueles que estavam próximos de nós ou não, né? No caso, eu trago muito da minha avó, que era quem cuidava de nós enquanto minha mãe ia trabalhar, ou nas férias escolares íamos para a casa dela, né? O quanto com amor ela nos educou, e até mesmo na hora dos castigos, né, que o meu era muito interessante. Como ela era doceira, né, fazia doces para vender para fora, etc. Quando se procedia mal, ficava de castigo. Tinha que estar sentado. E ela, engraçado, naquele tempo não dizia, né, que era para refletir do que aquilo que tinha feito, etc. Essa conversa aqui, né, de uns tempos para cá, nós tentamos trazer para as crianças quando pedimos que fiquem sentados um bocadinho. Eu deveria ficar ali sentada, uma vez que, pronto, o que eu tinha feito não era bom. Mas, passado aí 10 minutos, lá vinha ela com o doce que eu mais gostava. Toma, minha neta, já pode sair. Eu acho que já aprendeu, não já? Já. Então, toma, pronto, aqui está. Trazia um docinho e trazia também um beijinho, um abraço, que era realmente o mais importante, que me deixa grande saudade, não é? E o Rubem Alves faz referência às escolas, e eu achei também muitíssimo interessante, e acho que vale a pena partilhar com os senhores. Quando ele diz que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. Os que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. E eu achei muito, muito interessante
visão dele, né, para esses dois tipos de escola, e trazendo um pouquinho da minha experiência, me fez reportar a uma professora que eu tenho muito carinho e felizmente, passado já muitos e muitos anos, ela esteve comigo do 5º ao 8º ano, com educação musical. Hoje estou com 49 anos, vejam lá quantos anos já tem. E felizmente ainda mantemos contato até hoje pelas redes sociais. Era uma daquelas professoras, né, que nós amávamos, porque era uma professora que realmente tinha aquela ideia de que nós éramos uns pássaros, e assim uns pássaros assim um bocadinho rebeldes e inquietantes, porque era uma turma um bocadinho difícil, de difícil convivência, personalidades muito diferentes, etc, etc, etc. Mas ela conquistou-nos de uma tal maneira e até nos fez sair de dentro da escola, literalmente, né? Nos levava, aquele grupo, aí cerca de 25, mais ou menos, alunos, a conhecer algo, a ir a uma conservatória, né? A visualizar a música. Ou seja, eu sou tão grato a ela que, se hoje tenho essa sensibilidade, eu devo a ela, não é? E realmente fazia com que nós, não é, nos soltássemos, né? Nós podíamos fazer o que queríamos, dentro de todo o limite, obviamente, não é? Se tínhamos vontade de ouvir rock, era com rock que ela ia trabalhar. Mas estava na moda um outro estilo musical. Ela muito, né, sabiamente nos conduzia para que nós realmente viéssemos, tal como o Rubem Alves fez uma referência ao ensino da música, da beleza da música, trazia para nós. Ou seja, são pequenos exemplos, não é, de que aquela educação com amor nos tocou, e há muito. E falo mesmo por mim. Eu creio num mundo melhor, mas precisamos colocar este amor em ação. Para quê? Para que nós possamos dizer: eu crio um mundo melhor. Ou seja, eu dou o meu contributo para que tenhamos um mundo melhor, não é? Através do meu exemplo, não é? Através da condução daqueles que estão mais próximos a mim, não é? Há uma conscientização do que estamos aqui a fazer, para que nós viemos, o que nós andamos aqui a fazer, e sempre com o combustível mais importante de todo esse processo, né? De toda essa viagem, que é o amor. As referências, não é, de pesquisa, de consulta para a reflexão dessa tarde, eu fiz no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas e A Família Como Vai, de Paulo Sérgio Rodrigues, Constelação Familiar, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Vereda Familiar, de José Raul Teixeira, pelo Espírito Teresa de Brito, e algumas pesquisas também à Wikipédia. E assim, para a nossa reflexão, e agora talvez alguns exemplos, né, que possam ser partilhados pelos senhores, gostava de terminar a reflexão e mais uma vez, ressaltar de que educar é um ato de amor. Muito obrigada.